1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos continuar aí com a correção, né, com os ajustes que Paulo está fazendo com a igreja de Corinto, com os irmãos lá, né, na cidade de Corinto. E a gente vai, então, identificando algumas coisas que ele está corrigindo, que ele está ajustando para que a igreja volte a andar segundo o padrão da palavra, a andar segundo a vontade de Deus para a vida deles. É isso que o livro das cartas, né, de Paulo falam conosco. Então vamos lá, gente. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Gente, acho que tem alguém com o áudio aberto aí. Pastor, acho que é o pastor Marcos. Fecha o áudio para nós, está dando aquele ruído da microfonia. Opa! Saiu. Vamos lá, versículo 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Voltou, Soninha? Isso, que bom. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com aquele que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, capítulo 5 termina aqui, né? Em seguida a gente já começa o 6. Capítulo 5, aqui Paulo está falando sobre uma questão que foi levada para ele através ou de carta ou de própria fala, né? De alguém que foi até Paulo e disse do que estava acontecendo na igreja de Corinto. E uma das coisas que naquele momento estava escandalizando demais o corpo de Cristo, o próprio povo e o próprio nome de Deus estava sendo então escandalizado ali em Corinto, é que havia alguém que tinha cometido, né, uma imoralidade de incesto, que é o que ele começa dizendo aqui no versículo 1. Ele fala que por toda parte se ouve, olha a fofoca como tá grande, né, na cidade de Corinto e até talvez na redondeza. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, nem entre os ímpios, né? Nem entre aqueles que adoram outros deuses, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Então, na verdade, algum homem da igreja, né? Ele tinha ido para a cama com a própria madrasta, né? Porque é impossível que esse homem tenha ido com a própria mãe, porque senão ele teria dito a própria mãe. Mas aqui nesse caso ele fala que foi com a mulher do seu pai.
Então, muito provavelmente essa mulher era uma madrasta, era alguém que, ou uma segunda esposa, né, ou uma terceira, ou qualquer coisa desse tipo, mas não a mãe, porque eu não acredito de verdade que a imoralidade desse homem tenha chegado a tal ponto dele se deitar com a própria mãe. Isso seria realmente o cúmulo da imoralidade dentro do corpo de Cristo. E Paulo está dizendo assim, a fofoca está grande nos arredores de Corinto, ou na própria igreja, os irmãos estão comentando e vocês precisam dar um ponto final nessa história. Vocês precisam acabar com isso que está acontecendo no meio do corpo de Cristo. E nós vamos entender mais para frente, a partir do capítulo 6, que ele vai explicar o que está acontecendo dentro do corpo de Cristo, quando os irmãos dão lugar a esse tipo de imoralidade dentro da igreja. Quando se deixa, quando se permite, né, que isso aconteça dentro da igreja. Aí ele diz assim, ó, e vocês estão orgulhosos. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, e vocês estão como se nada tivesse acontecendo, e vocês estão tranquilos, né, orgulhosos pela igreja estar cheia, né, muitas vezes é isso que acontece, né, a igreja está cheia, os cultos, né, as reuniões estão sendo cheias do poder de Deus, porque a igreja de Corinto é uma igreja muito cheia de dons espirituais, como nós vimos no capítulo 1, então é uma igreja que provavelmente em suas reuniões havia um movimento do Espírito Santo, um movimento de dons espirituais, de pessoas sendo usadas, né, pelo Espírito Santo ali, e isso fazia com que a igreja muitas vezes se descuidasse de outras áreas ou de outras questões que estavam inclusive trazendo desonra para o próprio nome do Senhor. Então Paulo está dizendo, vocês estão orgulhosos? Né? Ele põe um ponto de exclamação aí, como se ele tivesse dizendo assim, vocês se orgulham disso? Vocês estão deixando com que isso aconteça de forma natural? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, na verdade, a primeira posição que a igreja deveria ter feito era expor essa imoralidade dentro do corpo de Cristo, expor mesmo essa pessoa no sentido de corrigi-la, né? De mostrar o pecado primeiramente para ela. Nós vamos entender dentro da carta, Paulo vai falar os tipos de correção e como fazer esse tipo de correção para o nosso irmão, mas Paulo diz, nesse caso desse homem que cometeu tal imoralidade, se deitando com a própria madrasta ou com uma das esposas do seu pai, a coisa estava indo para um caminho muito forte, né? De um pecado que estava escandalizando ali os arredores ou o próprio corpo de Cristo. Então ele diz que eles já deveriam ter cuidado disso, e se esse homem então não se arrependesse, que eles deveriam ter expulsado ele, né? Paulo está dizendo. Versículo 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Então Paulo sente aquela dor de alguém que ganha uma vida para Jesus. Paulo sente a dor de ter passado por tantas tribulações, ter ganho essa igreja para o Senhor, né? Ter implantado essa igreja, ter feito a igreja de Corinto nascer em Cristo Jesus, e agora nesse momento ele vê essa situação, principalmente nesse momento aqui que ele escreve na carta, de imoralidade dentro do corpo de Cristo, e ninguém faz nada. Então ele diz assim, eu não estou presente fisicamente, mas em espírito, né? Eu gerei vocês e eu sinto a dor pelo corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Gente, se tem uma coisa que hoje, no século 21, a igreja tem se esquecido, é de sentir a dor pelo corpo de Cristo. É de não clamar, de não lamentar e de não se render em lágrimas, em choro, pelo pecado que está entrando dentro da igreja, no corpo de Cristo em geral, e está permanecendo. A igreja não sente mais a dor de fazer com que as coisas de Deus sejam feitas de qualquer maneira, que os imorais, né, que o pecado esteja de forma tão escancarada dentro das igrejas, inclusive, e a igreja, o corpo de Cristo, não tem gemido, não tem chorado, não tem lamentado por tudo isso, não tem tomado um posicionamento, né? Então a gente precisa voltar. Existe um livro que eu até vi a capa dele, mas eu não sei exatamente o conteúdo, eu só ouvi uma resenha a respeito desse livro, que o nome do livro é assim, O Dom das Lágrimas.
e vai falar um pouco sobre essa questão de gerar, né, espiritualmente a vontade de Deus para o corpo de Cristo, gerar espiritualmente o crescimento realmente da igreja de Cristo de forma saudável, de forma santa. E é isso que a gente precisa voltar, né? A igreja precisa voltar, e Paulo estava tendo esse problema nesse momento. Vamos continuar. Versículo 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu não consigo compreender, gente, por que Paulo faz essa divisão. E aqui eu estou abrindo meu coração para vocês, porque eu já busquei alguns livros a respeito desse versículo e ninguém conseguiu me convencer do que exatamente Paulo está querendo dizer quando ele diz para entregar esse homem a Satanás, porque o que ele está querendo dizer é: expulsem esse pecador do meio do corpo de Cristo. Se ele não quer se arrepender, então que ele vá, né, para fora da igreja mesmo, que ele vá, que ele continue no seu pecado, na sua imoralidade. Mas como Paulo pode dizer que o espírito dele vai ser salvo no dia do Senhor, né? Então eu confesso para vocês que esse versículo vai ficar martelando no meu coração e no coração de vocês, e eu gostaria que você realmente buscasse no Espírito Santo algo que possa nos ajudar, né, como alunos aqui, a compreender um pouco mais do que Paulo está dizendo. Porque Paulo está dizendo que o corpo pode ser destruído nesse momento, né, por causa do pecado, e no dia da morte dele ele pode ser destruído, mas que o espírito dele vai ser salvo no dia do Senhor. Então, como eu não tenho uma resposta exata para esse versículo, eu prefiro não falar o que Paulo está querendo dizer com isso, mas eu afirmo para vocês que Paulo está querendo dizer, quem sabe, com essa expulsão, quem sabe colocando ele para fora do corpo de Cristo, e então ele venha se arrepender e ele então seja salvo no dia do Senhor. Talvez uma tradução mais próxima do original nos ajudasse, né, a compreender melhor esse versículo. Eu não cheguei a buscar palavra por palavra aqui no original, né, porque não me veio isso na mente, tá me vendo agora. Talvez se a gente buscar cada uma das palavras, a gente consiga então trazer uma compreensão melhor desse versículo. Vamos buscar. Eu li, reli, busquei em alguns livros, mas não consegui compreender para falar para vocês, olha, Paulo está querendo dizer isso com o que ele fala sobre esse homem imoral que deve ser expulso do corpo de Cristo. Paulo está extremamente irado com o corpo de Cristo, com a igreja de Corinto, deixar com que esse homem, com que esse imoral permaneça congregando, né, estando no meio deles como corpo de Cristo. Então ele diz no versículo 6, o orgulho de vocês não é bom. Tem algumas bíblias que está escrito, a jactância de vocês não é boa, né? O que quer dizer isso? Essa questão do orgulho mesmo, desse orgulho de não se preocupar, né? A igreja está tão, como ele falou aqui no outro versículo, no versículo 2, a igreja está tão confortável a respeito do que está acontecendo, do mover de Deus, que eles não se preocupam então com esse tipo de situação dentro do corpo de Cristo. Vamos imaginar que a igreja pudesse ter aí 1.000, 2.000, 5.000 membros, ou sei lá, um número maior ou menor, e por conta da movimentação, da salvação ou dos dons espirituais, então esse tipo de pecado acaba ficando ali de lado e as pessoas não tomam a providência. E aí Paulo diz o que vai acontecer. Olha só, versículo 6 novamente. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Vocês estão vendo? Ele vai falar assim, como é que vocês permitem que essa situação permaneça dentro do corpo de Cristo, achando que isso não vai interferir, que isso não vai trazer malefício para o corpo de Cristo? Lógico que vai. Se a gente, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, sabe do pecado, sabe da situação do irmão, e mesmo sabendo, abafa isso ou deixa isso de lado, eu estou justamente fazendo com que o corpo de Cristo, que também sou eu e você, estejamos enfermos, estejamos doentes, estejamos sujos, né, por causa da imoralidade, por causa do pecado.
Então, a gente precisa entender que como corpo, eu preciso me preocupar com principalmente o pecado no meio da igreja. E é isso que Paulo está falando, porque um pouco de fermento, um pouco de pecado vai com certeza contaminar toda a massa. A massa é o todo, né? A massa é o corpo de Cristo. Então, se eu permitir que alguém permaneça sabendo que ela está no pecado, principalmente num pecado que Paulo vai explicar aqui para nós, que tem a ver com o corpo físico, né? Com a imoralidade sexual mesmo, com algo que a pessoa está fazendo contra o seu próprio corpo, contra o corpo dela, que é templo do Espírito Santo. A gente vai trazer, com certeza, consequências para a igreja toda, porque um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Então, vai ser um pecadinho aqui, outro pecadinho ali, outro pecadinho aqui, e quando a gente parar para olhar, nós vamos ter uma igreja extremamente enferma, extremamente doente, extremamente cheia de pecados escondidos ou pecados abafados pelo próprio corpo de Cristo, que não quer expor, que não quer trazer à tona esse pecado para corrigir esse irmão que está em pecado, sendo que você está deixando com que esse irmão talvez vá justamente ser condenado, né? Vá para o inferno, seja então condenado na ira do Senhor quando Jesus voltar, sendo que nós poderíamos ser boca de Deus justamente para o contrário, trazer o confronto, trazer à tona o pecado, para que isso seja então ou resultado de arrependimento, ou que essa pessoa então seja tirada do convívio do corpo de Cristo. Porque se ela não quer se arrepender, se ela não quer abandonar o pecado, se ela não quer realmente andar segundo os preceitos de Deus, então ela não pode estar no meio da massa, porque um pouco de fermento vai levedar toda a massa. A gente geralmente tem uma certa dificuldade, né, em confrontar pecado. Isso é natural do ser humano, porque a gente acha que confrontando o pecado do nosso próximo, a gente vai atrair para nós inimizade, a gente vai atrair para nós algum tipo de confusão, e quando na verdade o corpo de Cristo era para ser o contrário, teria que ser o lugar mais saudável para se confrontar pecado. Mas eu lembro que numa aula também a respeito de pecado eu falei um pouco sobre isso. As pessoas elas ficam tão escandalizadas, né, quando se fala de pecado no meio do corpo de Cristo, que as pessoas então escondem, abafam, não falam sobre pecado, porque o outro vai se escandalizar com aquele irmão que pecou. Então aquilo fica no meio da massa, né? Fica no meio do corpo de Cristo, não é exposto para que haja então arrependimento e o corpo esteja sadio, e a gente vai levando, né, as coisas de qualquer maneira. E o dia do Senhor vai revelar tudo isso, como nós falamos no capítulo anterior. Então a gente precisa, gente, ter muito cuidado como corpo de Cristo em justamente não querer que essas situações de pecado permaneçam, mas que realmente o Senhor possa tratar com aquele que está... E tem a passagem que o joio cresce junto com o trigo. Sim, Dani, essa questão do joio crescer junto com o trigo não é exatamente a questão do pecado que Paulo está confrontando. Tem a ver com o sentido de que nós não podemos, de alguma maneira, julgar o nosso próximo se ele é ou não é trigo, né? Se ele é joio ou se ele é trigo. A passagem está dizendo de que do joio, só para vocês entenderem, porque ela levantou aqui, então eu vou tirar a dúvida. Quando fala da parábola do joio e do trigo, está falando de o mesmo tipo de plantação, porque quem já viu aí as fotos, hoje em dia com a internet fica mais fácil da gente compreender. Quando você pega a plantação de trigo e você vê o joio crescendo junto, você não vê diferença alguma, ok? Então não existe diferença nenhuma do trigo e do joio. Qual é a diferença, gente? No momento em que você vai colher o trigo, então o trigo, quando você faz o movimento lá de tirar as cascas, existe o grão de trigo, né, dentro dele. E no caso do joio, quando você faz o movimento de tirar as cascas, só existe casca, não existe conteúdo. Então, quando fala do joio, Dani, tá falando mais
daquele cristão que realmente não buscou esse relacionamento com Deus e não teve então realmente uma essência, um fruto do Espírito na sua vida, que nem a gente falou em Gálatas, mas aqui Paulo está falando literalmente de pecado dentro do corpo de Cristo. Ele está falando de pessoas que se dizem cristãos, estão dentro da igreja, mas estão vivendo uma vida de total imoralidade, de total pecado fora ali do contexto igreja. Então, nós estamos falando de alguém que realmente não nasceu de novo, de alguém que realmente não quer Deus, porque ele quer viver com uma máscara de ovelha, mas que por trás dessa máscara de ovelha existe um grande lobo tentando viver uma vida dupla, né? Uma vida de cristão dentro da igreja, das quatro paredes, e vivendo uma vida de carnalidade fora da igreja. Não sei se vocês entenderam essa questão do joio e do trigo e dessa questão da imoralidade que eu falei aqui. Então, o joio e o trigo fala de fruto, né? De alguém que demonstra vida com Deus e através disso traz o fruto. E aqui nesse caso, Paulo está falando literalmente sobre pecado. Nesse caso aqui que ele está expondo a fofoca que corre no ouvido de toda a igreja, no ouvido da cidade, e já chegou então para Paulo, é desse homem que se deitou com a própria mulher do seu pai, ok? Então existe uma imoralidade de incesto dentro da igreja. Incesto é ter relações sexuais com parentes mais próximos, né? Irmãos, mãe, madrasta, padrasto, esse tipo de imoralidade sexual, ok? Então Paulo está confrontando isso para que os irmãos tomem uma providência. E nós, como igreja de Cristo, precisamos também confrontar e justamente ajustar esse tipo de pecado no corpo de Cristo. Vamos lá, versículo 7. Ele continua dizendo: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, Cristo não morreu na cruz, Paulo está dizendo. Já não houve o sacrifício do Cordeiro. Então agora a igreja precisa estar debaixo desse alimento que é o pão sem fermento. Na semana seguinte à festa da Páscoa, eles passam uma semana comendo pão sem fermento. Se você não lembra dessa passagem, volta lá depois em Êxodo que você vai ver. A festa que precede, né, a festa que é posterior à festa da Páscoa, é a festa dos pães sem fermento, que fala de 7 dias em que Israel passava comendo pão sem fermento. O que simbolizava essa semana que eles passavam comendo pão sem fermento? Simboliza exatamente uma vida que a partir do momento que eu aceito Jesus, uma vida que a partir do momento que eu nasci de novo, eu preciso não me contaminar mais com fermento. Até que momento? Até a volta de Cristo. Os 7 dias da festa dos pães sem fermento fala desse tempo perfeito de Deus entre a minha conversão e a volta de Cristo. Por isso 7 dias, 7 o número do ajuste de Deus, né? 7 o número completo de Deus. Então ele fala de um tempo não cronológico, mas um tempo em que a gente entende que entre o momento em que eu aceito Jesus e o momento da volta de Cristo, Deus está dizendo: você, igreja, eu como igreja, como corpo de Cristo, preciso estar separado, preciso estar totalmente livre do fermento que é o pecado, ok? O fermento dentro da Bíblia fala sempre, praticamente sempre, sobre pecado, sobre contaminação com o pecado. Porque através da minha contaminação, eu contamino o meu próximo, porque eu não sou corpo de Cristo. Nós vamos falar um pouco mais para frente, mas só para vocês já linkarem isso. Quando Paulo está falando sobre esse fermento que vai levedar toda a massa, ele está justamente dizendo assim: gente, acordem, sabe para quê? Nós somos corpo de Cristo, nós somos um, a palavra de Deus diz. Então, se nós somos um, se um está em pecado, se um está com o fermento, né, velho, que é o pecado, nós vamos contaminar toda a massa. Nós vamos trazer essa contaminação para toda a massa. No momento que o fermento cai dentro da massa, ele vai contaminar toda a massa. É impossível falar assim: não, eu vou pôr o fermento aqui e ele vai ficar quietinho aqui no canto da massa, ele não vai entrar
no restante da massa. É impossível. Quem trabalha aí com panificação, com bolos, né, Cinti, mais alguns irmãos aí que já mexem um pouquinho com essa parte, nós mulheres, né, que fazemos bolo em casa às vezes, ou mesmo pão, a gente sabe que é impossível. Então, essa alegoria do fermento, que o próprio Deus deixa aqui dentro da Bíblia para nós, é para a gente entender de que é impossível. O fermento, ele tem o poder em si mesmo de levedar toda a massa, de trazer essa contaminação, esse crescimento para toda a massa. E quando o pecado, então, ele cresce no meio do corpo de Cristo, ele vai adoecer o corpo de Cristo. Ele vai fazer com que o corpo de Cristo todo esteja totalmente contaminado. Vamos seguir. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento. Os pães do quê? Da sinceridade e da verdade. Então, Paulo está dizendo que o pão que a gente deve se alimentar é sem fermento. Quem é esse pão sem fermento? É Cristo, é a palavra. Então, nós devemos estar sempre como corpo de Cristo, nos alimentando e nos congregando, né, para esse momento de comunhão com esse pão da sinceridade e da verdade, que é o próprio Cristo, a verdade de Deus para nós, né, e não com o pão da perversidade ou da maldade, né? Então não é isso que a igreja precisa viver em comunhão com a maldade ou com a perversidade, com o pecado, mas com o pão vivo que desceu do céu. É esse que nós devemos estar sempre em comunhão. Versículo 9. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então, quando ele fala de associar-se, gente, ele está falando dessa questão de estar sempre junto. Ele vai citar no versículo 11 aqui, novamente, o associar-se. E essa palavra no grego, depois eu vou pular no dicionário para vocês, ela fala sobre ter intimidade, ser íntimo dessa pessoa. Então tá falando de você conviver diariamente com essa pessoa, de você ter comunhão na mesa com essa pessoa, de você ouvir conselhos dessa pessoa. Então, entende que Paulo está dizendo que a igreja de Cristo, ela não deve se associar, ter intimidade, ser íntimo com quem? Com pessoas imorais, com pessoas que levam a vida de qualquer forma, não segundo a palavra, mas segundo os costumes desse mundo, ou segundo a desobediência a Deus, né? Não levam em consideração que nasceram de novo, ou muitas vezes nem nasceram de novo, e por isso que estão em tais práticas imorais. Aí ele diz assim no versículo 10, com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Então, mais uma vez, eu vou lembrar vocês, igual a gente comentou várias vezes na carta, no estudo de Apocalipse, ou mesmo no estudo de Atos. Porque quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê alguns versículos, a gente acha, por exemplo, se a gente pegar só o versículo 9, né? Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Se a gente pega só esse versículo e tenta pregar ele para a igreja, ou tenta falar ele com alguém, a gente vai dizer, olha, Paulo está dizendo que você como cristão não deve se associar com as pessoas do mundo, não deve se associar com as pessoas imorais. Ele está falando para você não se juntar com esse tipo de pessoa. E Paulo então corrige essa possibilidade dos irmãos acharem que ele está falando das pessoas do mundo, das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Não. Paulo está falando da igreja. E se Paulo está falando que não é para se associar com pessoas imorais, e ele está falando da igreja, é porque dentro do corpo de Cristo, então, infelizmente, nós vamos encontrar pessoas que verdadeiramente não nasceram de novo, mas que acham que nasceram de novo e continuam nas mesmas práticas de pecado do mundo, da cultura desse mundo. Então, quando Paulo fala isso, ele está corrigindo, gente, a igreja, o corpo de Cristo. Por isso que ele vai dizer em seguida, né, no versículo 11, no versículo 10, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Então Paulo está dizendo assim, esse tipo de pessoa que eu estou falando aqui,
os imorais, os avarentos, os ladrões, os idólatras que Paulo está falando aqui, ele não está falando do mundo, ele não está falando das pessoas de fora, ele está falando das pessoas de dentro da igreja. Ele está falando do corpo de Cristo que está contaminado com esse tipo de pessoa. E é com esse tipo de pessoa que eu e você e a igreja de Corinto deveria se preocupar em não se associar, em não se tornar íntimo, em não estar em convivência. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você convive com pessoas que têm essa mentalidade de avarento ou de idólatra, e quando a gente fala de idolatria, já cansei de falar aqui com vocês que não tem a ver só justamente com essa questão de santos ou desse tipo de idolatria que a gente pensa na igreja católica ou em outras religiões. Não. Nós estamos falando de uma idolatria de si mesmo, nós estamos falando de uma idolatria de algo que eu tenho e que aquilo se tornou um Deus para mim. Então existem várias formas de idolatria, nós já falamos bastante sobre isso. E nós vamos continuar falando porque Paulo fala bastante sobre isso no meio da igreja. Então ele está falando que existem idólatras, avarentos, imorais, ladrões dentro da igreja. Então nós precisamos buscar em Deus discernimento, justamente como corpo de Cristo, para não nos associarmos. Essa palavra no original está falando de ser íntimo, de ter intimidade. Ele vai falar aqui embaixo o que não é nem para fazer com essa pessoa. Ele fala para não sentar nem na mesa, né? Vamos lá? Versículo 11. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, gente que fala mal um do outro, né? Levanta calúnia, alcoólatra ou ladrão. Então Paulo está dizendo assim, no meio da igreja existem pessoas que não verdadeiramente tiraram o velho homem, mas continuam com as mesmas práticas do velho homem, mas dentro do corpo de Cristo. E a igreja precisa identificar esse tipo de situação e não se associar, não estar íntimo desse tipo de pessoa. Fazer com que essa pessoa entenda que ela precisa nascer de novo, que ela precisa se converter dos seus maus caminhos, que ela precisa ser confrontada no seu pecado para que ela então se arrependa e possa abandonar essas práticas e assim o corpo de Cristo não ser contaminado. Elisângela, Paulo então está falando para a gente ser pessoas que ignoram as pessoas dentro da igreja, ou que a gente faça menos caso de algumas pessoas, né, descaso mesmo de algumas pessoas dentro da igreja. De jeito nenhum, é o contrário. Paulo muitas vezes vai nos orientar nas cartas, a gente vai ver isso, que a gente precisa chamar essa pessoa para bem próximo da gente para confrontar ela sobre o seu pecado. Paulo vai ensinar formas, aqui dentro do livro de Corinto, a gente vai ver formas desse confronto acontecer com pessoas que estão em pecado. A gente precisa entender que para curar alguém, gente, eu preciso confrontar. A palavra de Deus, ela geralmente traz dor no pecador. Por quê? Porque eu sou confrontado do meu pecado. Se alguém chega para mim e diz, Elisângela, você precisa parar com a mentira, por exemplo. E a pessoa diz assim, você vive mentindo, Elisângela. Que coisa feia, que terrível. Ouvir você falar as coisas que a gente sabe que é mentira. Vocês acham que eu, se sou um mentiroso, vou gostar de ouvir esse tipo de situação? De alguém falando comigo? Lógico que não. Mas esse irmão que está me confrontando, ele me ama ou ele me odeia? Segundo a palavra de Deus, esse irmão te ama. Porque se ele não te amasse, ele ia permitir que você continuasse no seu pecado para que você fosse para o inferno na volta de Cristo, para que você então fosse destruído na ira de Deus. Mas quando nós somos confrontados, a palavra de Deus diz que Deus só corrige ao filho que ele ama. E nós somos responsáveis então por essa correção que Deus vai fazer na vida do nosso irmão. Porque nós somos esses comissionados por Deus, nós somos esses chamados por Deus para nos alinharmos como corpo de Cristo. Se a sua mão está fazendo alguma coisa errada,
mas ela está no corpo. Nós vamos ver muito isso dentro das cartas de Paulo. A sua mão está no seu corpo, ó. Ela está conectada ao seu corpo, mas a sua mão, ela está doente, ela está fazendo coisa errada. Você vai permitir que a sua mão continue fazendo algo errado para que ela então fique doente e morra, e você morra junto com a sua mão? Porque se der uma infecção generalizada no seu corpo, você vai morrer junto com a mão. Mas quem estava fazendo algo errado? A mão. Então o que eu deveria ter feito? Corrigido a mão. Então, como corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um só corpo. Então, se existe pecado no meio do corpo de Cristo, eu e você precisamos, primeiro, se o pecado está em mim, eu preciso me converter. Ouvindo esse tipo de palavra de Paulo, eu preciso voltar para mim mesmo, ver as minhas práticas, ver a minha vida e dizer: Jesus, eu preciso fazer com que a minha vida esteja de acordo com a palavra, porque eu estou me tornando esse fermento que vai levedar toda a massa. Eu estou contaminando o corpo de Cristo com o meu pecado. Então eu preciso me converter. Porém, se eu sei que a minha vida, então, eu tenho buscado santificação, eu tenho buscado essa edificação da minha vida em Deus, e eu tenho cooperado com o crescimento do corpo de Cristo, o que eu preciso fazer? Sabendo de outros irmãos que estão numa prática de pecado, ajudá-los, confrontando segundo a palavra, para que eles também se convertam e nós sejamos todos edificados em Deus. Entende o que Paulo está dizendo? De maneira nenhuma Paulo vai ficar feliz com o pecado, mas ele não vai deixar com que as coisas permaneçam como estão. Essa pessoa vai ter que ser confrontada, vai ter que ser exposta para que isso haja cura, mas ele não está dizendo em momento nenhum que você precisa isolar essa pessoa, não falar com ela. Não é disso que ele está falando. O corpo de Cristo é justamente para trazer ajuste, para trazer conciliação, para trazer restauração, ok? É assim que o corpo de Cristo precisa fazer. Versículo 11 de novo, versículo 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo está dizendo assim, e ele vai continuar falando. A igreja, o corpo de Cristo, ela foi feita para eles mesmos, né? Nós como corpo de Cristo, nós nos julgarmos a nós mesmos, nós nos alinharmos como corpo de Cristo. Ele vai falar que essa questão do julgar aqui tem a ver com ajuste, com confronto, com exposição de pecado para cura. É disso que ele está falando. Porque a igreja não foi feita para julgar os de fora, mas os de dentro, aqueles que já são filhos, aqueles que já são salvos. Esses é que devem ser corrigidos para não sair da presença do Senhor, para não ser condenados com este mundo. Os de fora, os que não são nascidos de novo, os que não são de Cristo, quem vai julgá-los é o próprio Deus. A ira de Deus vai vir sobre os ímpios e vai julgá-los no dia da volta do Senhor Jesus. Então nós não precisamos nos preocupar em julgar os ímpios. Agora, os santos, a igreja, é papel do corpo de Cristo, da própria igreja, se ajustar, confrontar, para que haja cura no meio do corpo de Cristo. Estão entendendo até aqui, gente? Estou sendo clara com o que a gente está falando aqui do texto? Tudo tranquilo? Então, Paulo está dizendo, se esse irmão não se converter, se esse irmão não se consertar, expulsem ele do meio de vocês. Não é para permanecer, não é para ficar. Por quê? Porque ou essa pessoa se converte, ou essa pessoa se corrige, ou ela não é bem-vinda no meio do corpo de Cristo. Lisângela, de novo você está falando para a gente fazer acepção de pessoas? Não, gente, não. Lembrem do fermento que leveda toda a massa. Nós vamos permitir que alguém em pecado permaneça dentro do convívio dos santos para que essa pessoa contamine todo o corpo de Cristo? Jamais, né? Então, a gente precisa entender que não está se falando de acepção de pessoas. Está se falando de quem não quer se converter, de quem não quer verdadeiramente se santificar. Essa pessoa, então, está convidada a permanecer, então, fora do corpo de Cristo, até que ela entenda, até que a palavra de Deus a convença do seu pecado e ela, então, se converta.
Então ela se alinhe com a palavra de Deus para estar no convívio da igreja, ok? Capítulo 6, vamos seguir aí. Se alguém tiver alguma questão e já quiser ir falando, por quê? Porque os assuntos vão mudar, gente. Eles vão se completando. Paulo está escrevendo uma carta, porém, como ele está alinhando alguns assuntos, então, ao mesmo tempo, ele está falando desse homem aqui da imoralidade, ele vai começar a falar sobre outros assuntos, aí ele coloca uma coisa dentro da outra, mas se houver alguma questão aí, vocês já falam, para a gente já tirar a dúvida dentro do contexto do que a gente está falando, para que não haja confusão dos assuntos, ok? Vamos seguir. Capítulo 6. Vamos lá até o versículo... Vamos ver se até o final, né? Do capítulo 6. E aí a gente volta falando. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, desguinem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos continuar. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Pensa num negócio bom, gente. Vou fechar e vamos abrir para a gente começar o capítulo 6. Pode ser, gente? Porque senão já começa, aí tem que parar para fechar. Então vamos fechar, só tá faltando 7 minutos, eu fecho e vocês já voltam rapidinho para a gente já continuar, ok? Vamos fechar aqui.
Pega pra mamãe, papel, Larissa. Jennifer, tá aberto o áudio. Jenny, Oi, meu amor. tá aberto o áudio, gatona. (14), né, que tinham. Eu olhei, eu acho que era 14, né, que tinha. O povo fugiu, ó. O povo fugiu. Faltam 4 aí. Vamos lá, então, vamos começar aqui, continuar, né? E o pessoal vai chegando e eu vou abrindo. Então, Paulo continua, ao mesmo tempo, falando sobre a questão da imoralidade sexual, porém, ele começa, então, a mostrar qual o sentido dessa correção dele, ou qual a consequência que essa imoralidade sexual vai trazer para o corpo de Cristo. Ele começa, então, a trazer mais luz nessa palavra para que a gente consiga compreender o que ele está querendo dizer quando ele pede para corrigir de forma tão drástica, né? Ou de forma tão forte essa questão da imoralidade sexual. Vamos voltar aqui no versículo 1 do capítulo 6 e ir destrinchando aqui. 6:1. Ele começa, na verdade, falando a respeito de litígio, né? De brigas judiciais. E depois ele volta para o perigo da imoralidade a partir do versículo 12. Olha isso, gente. Ele vai falar sobre brigas judiciais. Por isso que eu falei que Paulo, ele vai pegando textos ou trechos, né? E vai corrigindo assuntos que ele, então, sabe, né? Que ele ouve através das cartas que ele recebe dos problemas que está acontecendo na igreja de Corinto. Então, nesse assunto, capítulo 6... ele começa falando sobre as brigas judiciais, os chamados litígios, que ele fala aqui no versículo 7. O que é um litígio, gente? Para quem não conhece essa palavra no sentido de judicial, né? No sentido das leis aí. O litígio, para quem já ouviu talvez uma separação litigiosa, né? Esse é o lugar onde a gente mais encontra essa palavra. O que é o litígio? Nada mais é do que uma discordância ou uma briga mesmo judicial que não entra em consenso, que não entra em acordo, não há acordo entre as partes. Então isso se chama um litígio, é uma briga que vai para a justiça, quem vai definir isso é um juiz, porque as partes que estão brigando judicialmente não acharam um acordo. Então Paulo está dizendo no versículo 7, só para a gente já começar esse capítulo 6, ele diz assim: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Então Paulo está dizendo assim, gente, eu estou falando com a igreja, eu não estou falando com o mundo, eu não estou falando com os descrentes, eu estou falando com o corpo de Cristo. E se no meio do corpo de Cristo existem litígios, como eu tenho ouvido falar, Paulo está falando, né? Paulo está dizendo assim, eu tenho ouvido notícias de que no meio de vocês, de que no meio do corpo de Cristo, de que aí em Corinto existem litígios, existem brigas entre irmãos que estão indo para a justiça, que estão indo para juízo, né? Para um juiz definir. E pior do que isso, vocês estão levando essas brigas judiciais, né? Para juízes ímpios julgarem. O que Paulo está querendo dizer com isso, gente? Quando ele vai aqui do versículo 1 e ele discorre até o versículo 11 a respeito desse assunto. Ele está dizendo assim, no meio do corpo de Cristo, precisa primeiro existir uma palavra chamada perdão, né? Porque se nós não somos aqueles que perdoam, então nós não somos de Cristo. Nós não somos verdadeiros cristãos. O perdão é a palavra-chave da nossa vida. Todos nós fomos perdoados
pelo nosso Deus e somos perdoados pelo nosso Deus pelos nossos erros todos os dias. Então, a gente precisa compreender de que essa palavra, perdão, ela precisa então estar no nosso meio de forma muito clara o tempo todo. E o que é uma briga judicial nesse caso? São situações que os irmãos dentro da igreja estão tendo problemas em diversas áreas. Pode ser, vamos citar um caso aqui, gente, 2 irmãos no corpo de Cristo vendem o carro um para o outro, né? A minha área é a área de despachante, então eu posso falar isso com propriedade para vocês. Então, 2 irmãos, um vendeu o carro para o outro, ok? E aí no meio do caminho acontece um problema com esse carro, ou alguém faz alguma coisa nessa venda que não fala a verdade, ou não transfere o carro para o nome da outra pessoa, e começa aquele monte de situações que a gente já conhece muito bem que acontece na venda e compra de um veículo, quando tudo não é feito de forma correta. E aí nós vamos gerar problemas futuros entre 2 irmãos da mesma igreja, ou às vezes até de outras igrejas, né, de outras denominações, de outro grupo. E esses irmãos, então, esses 2 irmãos que estão com essa briga a respeito desse carro, eles simplesmente vão para a justiça. Eles dão entrada, né, num processo judicial para resolver esse problema do carro. E Paulo está dizendo assim, só de ter brigas, litígios, né, falta de comunicação, falta de comunhão, falta de consenso, falta de um acordo entre vocês, já é uma completa derrota. Porque nós não estamos falando do mundo, nós estamos falando da igreja, nós estamos falando do corpo de Cristo. Então, Elisângela, mas eu nunca vi isso acontecer no corpo de Cristo. Eu acho que, né, assim, a gente precisa perceber melhor, porque dentro da igreja existe e muito esse tipo de situação em diversos aspectos, ok? Então, só de ter esse tipo de litígio dentro da igreja, Paulo está dizendo, já é uma completa derrota. Aí vamos voltar para o versículo 1, só para vocês entenderem o que ele está falando a respeito disso também aqui no contexto. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Então, assim, gente, como corpo de Cristo, nós precisamos saber que nós somos responsáveis pelas conciliações, ou pelos ajustes, ou pelos acordos, né? Pelas conversas que devem ajustar os problemas do corpo de Cristo. Jamais nós devemos levar para um ímpio, né, para um ímpio lá no mundo, os problemas que estão dentro do corpo de Cristo. Por quê? Porque isso gera escândalo para o próprio corpo de Cristo. Hoje em dia, talvez um dos grandes problemas para se ganhar pessoas para Cristo é justamente os escândalos que foram acontecendo ao longo desses 2000 anos e que fizeram com que os ímpios desacreditassem do que é ser cristão. Então, hoje o que mais se ouve é isso. Jamais eu vou vender alguma coisa para um crente. Por quê? Porque crente não paga. Isso, nos últimos tempos eu tenho ouvido menos sobre isso, né? A Cíntia tá fazendo assim, né, Cíntia? Só Jesus na causa. Hoje em dia eu ouço menos essa frase, mas ainda ouço. E isso é muito triste, ok? Porque na verdade deveria ser o contrário. O mundo, o ímpio, ou mesmo os cristãos, eles deveriam ter prazer de vender algo ou de negociar algo com um cristão. Por quê? Porque a palavra de um cristão deveria valer muito mais do que um cartão de crédito, do que um cheque, do que um depósito, do que qualquer coisa. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus não é caloteiro. Deus não tem problema com a justiça. Deus não tem problema em dar olé, né, no próximo. Pelo contrário, a gente sempre deveria agir em justiça. Por isso que Paulo vai falar sobre essa questão de levar a injustiça, né? Nós deveríamos ser os primeiros a justamente não desejar expor o nosso próximo a um ímpio. Resolver os problemas da igreja na igreja. Resolver a igreja do corpo de Cristo no meio do corpo de Cristo. Então Paulo está ensinando agora os irmãos de Corinto a respeito de questões judiciais. Ele está falando, vocês não deveriam nem ousar
levar uma causa dos santos, né, dos irmãos, para um ímpio julgar. Vocês deveriam julgar vocês mesmos. Vocês têm pessoas inteligentes, vocês têm pessoas sábias aí dentro que deveriam julgar as causas de vocês. Deveriam sentar e conversar e entrar num acordo, porque nós somos irmãos, porque nós somos o mesmo corpo de Cristo. Então percebem que a questão parece ser simples, mas Paulo está falando de algo muito sério e que está acontecendo em Corinto e continuará acontecendo ao longo desses 2000 anos no meio do corpo de Cristo. O que a gente mais ouve, gente, são escândalos, justamente colocando o nome de cristãos. Hoje com as redes sociais, então, é uma coisa absurda a quantidade de problemas que são levados para a justiça na questão de cristãos com problemas uns com os outros ou cristãos com ímpios também, né? Quando na verdade jamais nós deveríamos trazer esse tipo de escândalo para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo. Nós estamos sendo responsáveis por esses escândalos e principalmente por expor esses escândalos. Além de tudo, os cristãos compartilham hoje em dia com as redes sociais os escândalos alheios dos próprios cristãos. Então, quanto mais fofoca for, mais visualização tem. Percebo isso pelos vídeos do YouTube. Quem convive comigo mais de perto, eu brinco muito com a galera aqui em casa ou amigos. Eu falo assim, gente, quando você pega um vídeo a respeito de alguma fofoca, a respeito de algum escândalo, a respeito de algum besterol, você vai olhar o número de visualizações, são milhões de visualizações. Aí eu brinco com a turma, eu falo assim, mas pega lá um estudo meu de escatologia e vai ver quantas visualizações tem o vídeo. 5, 11, 20. Quando estoura aí, né, um vídeo meu falando aqui pra vocês, que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, tem lá umas 100 visualizações. Agora pega um vídeo de um escândalo de 2 cristãos, pra vocês verem a quantidade de visualizações que tem lá. E essas visualizações não são de ímpios, viu? São dos crentes. Os crentes têm prazer em ver o escândalo do outro cristão. Os crentes têm prazer em ver a briga de 2 crentes. De um que fala que é calvinista e o outro é arminiano. Ah, então vamos ver o vídeo porque os caras estão brigando por causa da Bíblia. Entende o que eu tô querendo dizer, gente? Eu tô falando alguma coisa que a gente não tá vendo aí todo dia? Né? É o que mais se vê. Então, Paulo está corrigindo Corinto e nós estamos lendo hoje no século 21 e eu e você precisamos nos preocupar com isso no nosso meio. Nós precisamos nos preocupar com isso, com as nossas redes sociais, em justamente não expor para os ímpios aquilo que está acontecendo no corpo de Cristo. Então, Elisângela, mas eu sou tão mínimo, uma visualização a menos que a minha, uma visualização a menos que a sua, porque você não vai estar compactuando com o pecado de expor a igreja de Cristo para os ímpios, para o mundo. Então, precisamos ter cuidado. Paulo está dizendo, já é uma completa derrota para vocês existir litígios entre vocês, existir questões judiciais entre vocês. Aí ele diz assim, versículo 2, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ele está falando de escatologia aqui, gente. Está falando da volta de Cristo, ok? Vocês não sabem que os santos, os cristãos, aqueles que forem arrebatados, aqueles que na volta de Cristo estiverem preparados ali, estiverem santificados para estar com o Senhor. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Então o mundo vai ser julgado pelos próprios cristãos que vão ser arrebatados com o Senhor, que vai vir para julgar esse mundo. Jesus vai vir para julgar toda a impiedade, ok? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então, percebem a grandiosidade da responsabilidade de um cristão perante questões muito maiores, que é justamente julgar o mundo e a sua impiedade, trazer o juízo de Deus na volta de Jesus para todo ímpio. Olha o tamanho da minha e da sua responsabilidade junto ao mundo espiritual, junto a tudo que vai acontecer com a volta de Cristo. E aí, em questões muito menores dessa vida, de questões aqui
nós levamos isso para os ímpios julgarem, nós levamos isso para as pessoas que não são cristãos julgarem, nós expomos a igreja de Cristo ao escândalo para os ímpios, para o mundo dar risada da igreja de Cristo, dizendo, olha lá, o povo fala que é cristão, ó, estão quase se matando nas redes sociais. Isso é ser cristão? Gente, eu tenho tanta vergonha quando eu vejo esse tipo de situação na internet, de verdade. Eu fico muito triste. Eu fico triste em ver posts no Facebook do pessoal se engalfinhando, né, se atacando, cristão atacando cristão, falando mal da outra denominação, falando mal do outro cristão, falando mal do outro pastor, falando mal do outro irmão. Gente, isso é escândalo para o corpo de Cristo. E você é esse corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte disso. Nós somos um só corpo. O escândalo que essa pessoa está causando ali está te afetando como cristão. Está afetando a sua vida também, porque nós somos um só com o Senhor. Diz assim, versículo 3: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Que anjos que ele está falando aqui, gente? É os anjos lá, os querubins, os serafins, que estão lá com Deus agora? É esses que nós vamos julgar? Quem são esses anjos que Paulo está falando que a igreja e os santos vão julgar também na volta de Jesus? Quem são? Vocês sabem? São os demônios, ok? Os anjos que ele está falando aqui, que nós haveremos de julgar, são os anjos caídos, a terça parte dos anjos que vieram junto com Satanás. A igreja vai julgar, por quê? Porque ele vai ser então levado, né, lançado no lago de fogo e enxofre, no inferno de verdade, né, ou no lago de fogo e enxofre com a volta de Cristo. E quem vai julgar esses demônios para serem lançados então no lago de fogo e enxofre? Os santos, aqueles que forem arrebatados com o Senhor. Olha a tamanha responsabilidade que nós temos e a gente está se preocupando com coisinhas, né, muito menores. Quanto mais as coisas dessa vida, Paulo está falando, né? Nós deveríamos entender a grandiosidade do poder que está na nossa mão como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja. Então é para nós levantarmos pessoas sábias para julgar as causas dentro da própria igreja, dentro do corpo de Cristo. E não para levar. Não está falando que a pessoa tem que ter faculdade de direito, ser formado em juiz. Não, não. São pessoas que têm a capacidade de dar aconselhamento pastoral, de dar aconselhamento cristão. Existem cursos que são só para saber dar aconselhamento cristão baseado na palavra, para que haja esse tipo de conciliação, para que haja esse tipo de solução no corpo de Cristo, sem que precise ir para o juiz, sem que precise ir para essas questões que Paulo está falando dos ímpios julgarem, né? De juízes ímpios julgarem as causas dos santos. Ele diz assim, ó, versículo 4 novamente. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Então Paulo está falando, não precisa ter faculdade, não precisa ter, né, doutorado, ser formado em direito, ser um juiz de direito para julgar uma causa entre irmãos. Seja sábio na palavra e sente com esses irmãos e julgue a situação para achar uma concordância, para achar um consenso, para achar uma solução em que ambas as partes vão estar de acordo e haja reconciliação e haja então o perdão entre as partes para que a igreja continue sadia. Versículo 5. Digo isso para envergonhá-los. Porque não era isso que a igreja estava fazendo aqui. A igreja estava levando era para o juiz mesmo. A igreja estava levando era para os ímpios julgarem. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante de descrentes. Então, bota lá o povo para escandalizar o corpo de Cristo, para escandalizar cristão no meio de um monte de descrente. Versículo 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça?
Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Quando Paulo está falando sobre isso, é assim, gente, quem está certo, e quem está errado, está errado. Mas geralmente, eu e você não queremos levar o prejuízo dos nossos erros. Nós queremos sair sempre por cima da carne seca, como diz o ditado, né? Então, vou citar de novo o caso, porque foi o caso que eu coloquei aqui e é o caso que eu trabalho. Por exemplo, você vendeu um carro para um irmão da igreja e esse carro passou um mês, passou 2 meses, esse carro foi lá e fundiu o motor, ok? E dentro das garantias de um veículo, fala que se o carro der problema no motor ou no câmbio dentro de 3 meses, a pessoa é obrigada a consertar o carro. Aí o que o irmão, no caso que Paulo está falando aqui, vai fazer com outro irmão? O irmão que vendeu o carro não vai querer levar o prejuízo. Ele vai falar, não, eu te vendi, foi você que fundiu o motor, foi você que estragou o carro e eu não vou te pagar. E aí o outro irmão que fala, mas eu acabei de comprar o carro com você, esse carro você já me vendeu com problema. E o que os dois bonitos fazem? Vão para a justiça, vão brigar na justiça por conta do carro que eles compraram. Quem é que tá certo e quem é que tá errado, gente? Tá fácil a gente identificar o certo e errado aqui no caso que eu falei? Tá fácil. Qualquer irmão que ouça essa história do início ao fim vai dizer pro irmão que vendeu, meu querido, você tem que dar no mínimo 3 meses de garantia desse carro. Então, se você vendeu o carro e não identificou o problema no motor, infelizmente, você vai ter que pagar o prejuízo do irmão que comprou. Ok? Isso é um aconselhamento extremamente simples. Não precisa ser um grande juiz ou um grande conselheiro espiritual para dar um conselho desse para 2 cristãos. Ok? E aí Paulo está dizendo, ao invés de vocês mesmos, ele diz aqui no versículo 7, na parte B, por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Paulo está dizendo assim, se você sabe que você pode sanar o problema do seu irmão sem levá-lo para a justiça, por que você não prefere levar a injustiça? Por que você não prefere levar o prejuízo? É muito mais fácil, gente, nós olharmos para nós e identificarmos onde nós estamos errando e levar o prejuízo e levar a culpa pelo erro do que querer ir para a justiça contra o nosso irmão querendo tirar vantagem. É disso que Paulo está falando. E na igreja isso está cheio de situações que acontecem. Eu citei aqui um exemplo bobo a respeito de uma venda de um carro, mas isso acontece em inúmeros casos, em inúmeras situações no corpo de Cristo. E muitas vezes as pessoas preferem sair por cima da situação, levando o irmão para o juízo, fazendo com que a justiça julgue uma causa, sendo que quem está certo sabe que está certo e quem está errado sabe que está errado, mas não quer admitir o seu erro em detrimento do outro e assim sofrer o prejuízo, né? Pelo erro que está cometendo. Não sabe dizer, não, eu realmente errei, eu realmente fiz errado, eu realmente não agi correto, né? Confessar o seu erro e assumir o prejuízo pelo erro cometido contra o outro irmão. Não, vamos levar o irmão para a justiça e o juiz vai definir. E aí vamos levar então para frente, para os ímpios julgarem as nossas causas, ao invés de nós, no próprio corpo de Cristo, sermos então irmãos de verdade e agirmos corretamente uns com os outros. É disso que Paulo está falando. Eu não sei qual as situações de litígio que Paulo estava falando com a igreja de Corinto, mas ele está falando sobre isso. Brigas judiciais entre irmãos, não entre descrentes, entre irmãos, entre a igreja de Cristo. Versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus.
Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então Paulo está falando assim, se você antes de Cristo tinha o costume de ter qualquer tipo de prática que a Bíblia está dizendo que condena, que não vai herdar o reino de Deus, que não é considerado como filho de Deus, então você precisa se converter, você precisa abandonar o seu pecado do velho homem, nascer verdadeiramente de novo, para ser parte desse corpo e então não trazer esse tipo de escândalo para dentro do corpo de Cristo. Mais uma vez, vou repetir, Paulo está falando sobre o corpo de Cristo, Paulo está falando sobre a igreja, Paulo não está falando sobre os ímpios, Paulo não está falando sobre os descrentes. Tudo que ele está falando aqui, ele está falando direcionado à igreja. E se ele está falando direcionado para a igreja, é porque na igreja, então, ele estava tendo esse tipo de situação. Amém, queridos? Versículo 12, vamos tentar terminar aqui o capítulo 6. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, quando Paulo está dizendo isso, eu vou até completar aqui, porque ele está dizendo assim, gente, qualquer tipo de situação ou de ocorrência, eu posso fazer. Eu sou livre, né? Não livre segundo a palavra, mas eu sou dono do meu nariz para fazer o que eu bem entender. Mas eu não sou mais dono de mim mesma, a palavra vai dizer. Vou continuar aqui só para a gente entender o contexto do que Paulo está falando. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Gente, por que Paulo está citando esse exemplo aparentemente tão bobinho, né? Para a gente compreender algo tão sério espiritualmente. Ele está citando o exemplo do alimento para o estômago, né? Os alimentos foram feitos para a gente comer, para que eles possam ir para o estômago e alimentar o nosso corpo. E o estômago também, lá no nosso corpo, lá dentro, foi feito para receber o alimento que a gente come e processar e trazer nutrientes para o nosso corpo. Porém, tanto um quanto o outro vai ser destruído no momento da nossa morte, ok? Quando a gente morrer, tudo isso acaba, né? Tudo isso é destruído, tudo isso perece. O nosso corpo é extremamente perecível, vamos dizer assim, né? Com a morte. Aí Paulo tá dizendo assim, mas tá tendo barulho lá na rua, gente. Se vocês estiverem ouvindo o barulho aí do Fusca, tá lá na rua, viu? Eu pensei que era aqui dentro do escritório, mas tá lá na rua. Agora, como eu tô numa casa e o meu escritório é na frente da casa, se acontecer uns barulhos na rua, às vezes vocês vão conseguir identificar aí, tá bom? Então, ele está dizendo assim, mas Deus destruirá ambos. O corpo, aí ele cita um outro exemplo para a gente entender por que ele citou o estômago e o alimento. Aí ele fala assim, ó, o corpo, o nosso corpo, porém, não é para a imoralidade. Então, o nosso corpo físico não foi feito para a imoralidade sexual. Ele vai explicar. Mas para o Senhor, para a habitação do Espírito Santo, para a habitação do próprio Deus. Deus fez o nosso corpo físico para a sua habitação. Isso desde o princípio. Adão foi criado tripartido, quem já ouviu essa minha aula, quem já viu eu falando sobre isso, o homem foi feito espírito, alma e corpo. O corpo é o componente que carrega em si o espírito, a imagem e semelhança de Deus, aonde Deus habita, aonde a presença de Deus está. Então, o nosso corpo físico, ok? Ele foi feito como templo, como morada do próprio Deus, do Espírito de Deus. Então, aí ele vai dizer assim, ó, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas o nosso corpo é para quê? Para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ok? Então nós precisamos entender que o nosso corpo físico, ele tem uma finalidade.
ele tem um propósito. Nós não fomos criados tripartidos à toa, ok? O nosso corpo físico expressa Deus. O nosso corpo físico expressa quem é Deus. O nosso corpo físico, ele expressa todo fruto que procede do Espírito de Deus, segundo a gente estudou lá em Gálatas. Então, o nosso corpo físico, ele tem um propósito. De quê? De ser a habitação do Senhor. Então, por que Paulo citou lá em cima o estômago e o alimento para dar esse exemplo do corpo? Porque ele vai explicar mais embaixo. Vamos entender o que ele está falando aqui, eu termino explicando para vocês. 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Você não sabe que os seus corpos são membros de Cristo? Aí ele está dizendo assim, olha, da mesma maneira que Cristo, que Jesus teve o seu corpo após a morte ressurreto, o corpo de Cristo foi ressuscitado e ele está com o mesmo corpo hoje em glória, nós teremos a mesma coisa. Então por que eu tenho que me preocupar com o meu corpo físico em santificá-lo, em guardá-lo para o Senhor, em ter o meu corpo em plena harmonia com a palavra e com os mandamentos do Senhor e em santificação? Porque o meu corpo, ele é o tabernáculo, ele é o lugar onde Deus habita, ele é o templo de Deus. Então, na volta de Cristo, o que vai voltar novamente a ter vida? O nosso corpo. Nós vamos ser, então, transformados à imagem e semelhança real daquilo que Deus formou desde o princípio, ok? Um corpo transformado para a glória de Deus, habitação, a semelhança do próprio Deus. Nós vamos ser iguaizinhos a Jesus. Em qual aspecto, Elisângela? Na questão de um corpo totalmente transformado, glorificado, que quer dizer o quê? Sem pecado. Então, quando nós ressuscitarmos na volta de Cristo, o que vai permanecer? O nosso corpo físico. Então, por isso que eu preciso me preocupar, Paulo está falando, com o meu corpo físico, porque ele vai voltar a ser o templo de Deus da mesma forma que ele é hoje. Então, da mesma forma que eu preciso me preocupar hoje, eu preciso entender que esse mesmo corpo vai ser ressuscitado na volta de Jesus e ele vai voltar a ser a habitação do próprio Deus, né? O próprio Deus estará junto conosco, meu corpo vai ser igualzinho de Jesus nesse momento. Então, Paulo está dizendo que o nosso corpo não é nosso. Eu não posso fazer com o meu corpo o que eu bem entendo. Ele não é meu, não. Ele é o templo de Deus. Eu estou aqui zelando, eu estou cuidando do meu corpo. Por quê? Porque ele é o templo de Deus, ele é o tabernáculo de Deus, ele é a expressão de Deus. O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre essa questão de nós sermos a imagem de Deus, né? Então, quando eu olho para o meu irmão, quando você olha para a pessoa que está aí do seu lado, você está vendo Deus, você está vendo Jesus. E eu não estou falando isso como uma frase feita, não, como uma frase jogada ao vento. Não, não, gente, é isso mesmo. Quando você olha para o seu próximo, você está olhando para a própria imagem de Deus. A gente só consegue ver Deus no nosso próximo. Por quê? Porque, na verdade, Deus não tem um corpo físico. Deus é espírito, ok? Então, a mesma forma... Bom, eu não vou misturar esse assunto, mas assim, a gente precisa se preocupar com o nosso corpo físico. E é isso que Paulo está falando. O nosso corpo físico, ele é para o Senhor, para a habitação do Senhor, para ser templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo precisa ser muito bem cuidado. Então, eu não posso fazer com o meu corpo o que eu bem entendo. E ele está falando especificamente sobre a imoralidade sexual. De que, vamos ler aqui, olha só. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Por que ele está afirmando isso aqui de novo para nós? E ele vai falar muitas vezes dentro da carta aos Coríntios. Nós não somos a igreja, o corpo de Cristo? Pensa aí de verdade, gente, um corpo humano, ok? O corpo humano é feito da cabeça e do tronco e de todos os membros.
a palavra de Deus nos compara com os membros de Cristo, com o corpo de Cristo. Então, a cabeça é Cristo, ok? Mas daqui para baixo somos nós. Então, quando eu e você usamos o nosso corpo de forma imoral, eu estou dando para a imoralidade o próprio corpo de Cristo. É como se eu pegasse Jesus e fizesse Jesus pecar contra o seu próprio corpo. É como se eu pegasse Jesus, que é o que ele fala aqui, e entregasse Jesus para ir para a cama com uma prostituta. Por quê? Porque eu estou levando o corpo de Cristo para a imoralidade. E se eu sou igreja, então o meu corpo físico faz parte do corpo de Cristo. Estão conseguindo me entender o que eu estou querendo dizer? Faz joinha para mim, por favor. Estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Ok? Então eu não posso usar o meu corpo físico para imoralidade sexual, porque eu estaria usando o próprio corpo de Cristo para prostituição. Por isso que o nosso corpo é tão importante, por isso que a nossa vida precisa estar extremamente guardada no Senhor, por isso que eu preciso me preocupar com a roupa que eu uso. Mulheres aí principalmente, né, que estão na aula, que nós que somos cristãs, nós precisamos nos preocupar muito com as vestimentas. Por quê? Porque você está pondo uma roupa imoral no corpo de Cristo. Você acha que Jesus andaria com um decote extremamente profundo, mostrando os seios para qualquer um na rua? Você acha que Jesus usaria uma calça legging com uma blusinha pequenininha, mostrando tudo e mais um pouco com essa legging? Você acha que Jesus usaria, né? Então assim, se a gente citar várias coisas, nós precisamos, o teu corpo não é para ser mostrado dessa forma para o mundo, para as pessoas, para servir de cobiça, para servir de imoralidade no olhar de outra pessoa. Homens, a mesma coisa, vocês precisam ter o corpo de vocês guardados pelo próprio Senhor. Aí os homens geralmente têm a ver com os olhos, principalmente, né? O que você tem feito com seus olhos? Como você tem olhado, né, para o próximo, principalmente para as mulheres, que elas são, inclusive, também o corpo de Cristo dentro da igreja, né? E você é corpo de Cristo. Vocês acham, homens, que Deus olharia para uma irmã ou para uma mulher na rua, cobiçando ela sexualmente? Então, nós precisamos entender que o nosso corpo físico, ele é a morada de Deus. Eu preciso me preocupar com o meu corpo físico. Ele não é meu, a palavra está dizendo. Já estou terminando, gente. Vamos seguir. Versículo 15, né? Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? O que eu acabei de falar. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, quando ele fala sobre pegar o corpo de Cristo e se deitar, né, com uma prostituta, ele está falando principalmente aqui do pecado do sexual mesmo. Quando se fala de fornicação, que é ato sexual antes do casamento, contra a questão do adultério dentro do casamento, então também você está pegando o corpo de Cristo, que é o seu corpo, e dando ele a uma prostituta, para prostituição. Então é como se você estivesse dando o próprio Jesus para se deitar com outra mulher, né?
Então, o teu corpo é santo, é templo de Deus. Então, a seriedade que Paulo coloca aqui a respeito do corpo físico e fala sobre a imoralidade sexual, ele está nos alertando sobre essa questão do nosso corpo físico ser, então, o templo, literalmente, a morada do Espírito de Deus. Então, eu falo que o Espírito de Deus habita em mim, mas o meu corpo físico é usado para todo tipo de imoralidade. E ainda que eu não cometa adultério, e ainda que eu não cometa fornicação, eu posso estar cometendo esse tipo de pecado de outras maneiras. Então, como eu acabei de falar aqui para as mulheres, né? Usando roupas indecentes, eu posso estar cometendo adultério também contra o meu corpo. Por quê? Porque outros homens estão me desejando, homens usando também o seu próprio corpo, né? Em desejo de outras mulheres, usando desse tipo de desejo, né? Contra o corpo de outra pessoa. Então, todas essas práticas, elas são encurtidas, elas são colocadas dentro de um mesmo pecado, que é o pecado de imoralidade sexual. Por quê? Qualquer outro pecado, pense em qualquer outro pecado que vocês possam imaginar aí. A mentira, a calúnia, sei lá, o que mais? O roubo, o assassinato, né? Tudo isso a gente comete fora do corpo. Mas o pecado sexual a gente comete com o nosso corpo físico. Então você está dando o templo do Espírito Santo para as práticas sexuais. Então é o único pecado que você comete no corpo, ok? Então a gente precisa se preocupar bastante como igreja. Paulo está ensinando a igreja de Corinto sobre essa questão da imoralidade sexual, em ter o seu corpo em santidade, e nós como igreja hoje precisamos também estar então atentos a esse ensino que Paulo está trazendo para nós. Semana que vem, qualquer coisa, eu volto um pouquinho aqui, porque eu queria falar sobre essa questão do santuário que ele fala, tá? Mas senão eu vou estender muito aqui a aula e eu não quero. Eu sei que todo mundo precisa descansar. Semana que vem eu grifei aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do nosso corpo ser santuário de Deus. Tá bom, queridos? Gente, alguém quer orar para nós encerrarmos aqui? Deixa eu desligar aqui.